Tema de hoje, princípios de sabedoria, é melhor serem dois. Como nós temos meditado no livro de Eclesiastes, a qual Salomão nos traz importantes e ricas instruções, ensinos práticos para a nossa vida, vamos ver hoje sobre um assunto muito importante. A necessidade de nós termos alguém do nosso lado. Quão bom é nós termos alguém que está conosco e não vivermos sozinhos. Não é plano do Senhor que as pessoas vivam só. Quando ele viu Adão lá no Éden só, ele falou assim, olha, isso não é bom. Eu vou fazer uma ajudadora idônea que possa lhe auxiliar. Com base nisso, Salomão escreveu lá em Eclesiastes, no capítulo 4, a partir do versículo 7 assim. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Isso é, um homem sem ninguém, não tendo filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e os seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz, para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isso é vaidade e enfadonho no trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Veja que ensinamento muito importante de Salomão. Salomão está mostrando, olha, é bom e é melhor serem dois. Porque dois conseguem um ajudar o outro. Quando um cai, o outro ajuda, o levanta, o anima, o dá força. E ele faz uma constatação aqui bem interessante. Quando ele diz assim, olha, eu vi uma coisa que é uma vaidade absoluta. É algo que não tem sentido. É um homem que trabalha para adquirir riquezas, mas ele não tem filhos, ele não tem família. E para quem que ele vai deixar tudo isso? Ou seja, todo o seu trabalho, todos os seus ganhos vai ficar para quem? Então, muitas vezes na nossa vida, nós agimos de maneira egoísta. Nós não queremos as pessoas do nosso lado. Mas eu quero dizer para você, a Bíblia é clara ao afirmar que nós não somos sozinhos. Eu não sou individualmente uma pessoa só, mas eu faço parte de um coletivo. Eu faço parte de um corpo. Por isso que nós temos muitas instruções do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo João, do Senhor Jesus, falando da importância de andarmos unidos. Em Gálatas, no capítulo 6, versículo 2, o apóstolo Paulo mostra isso. Olha o que ele diz. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Paulo está dizendo, ajude um ao outro. Se você vê o seu irmão que está precisando de ajuda, estenda a mão para ele, ajude-o, auxilie para que ele possa seguir na carreira, para que ele possa seguir pelo caminho da vida com Deus. Escrevendo aos irmãos de Tessalônica, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 18, o apóstolo Paulo diz para eles, olha, vocês devem se consolar com palavra. Olha o que diz. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Que palavras são essas? O apóstolo está falando a respeito do conselho que ele deu. Olha, continuem firmes na fé, continuem animados, se esforçando, porque a vinda do Senhor está cada vez mais perto. E ele mostra essa importância de nós estarmos consolando os irmãos, confortando os irmãos, auxiliando, animando os irmãos a permanecerem firmes na fé. E esse assunto de nós vivermos unidos, não individualmente, é tão importante, que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 24, ele diz assim: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Aqui temos Paulo dizendo, olha, nós devemos nos esforçar, devemos nos animar, nós devemos nos auxiliar uns aos outros, consolar uns aos outros, confortar uns aos outros. Nós precisamos unidos como um corpo, viver juntos. E ele faz um alerta.
não deixe de congregar. Eu sei que com o acesso à internet, o acesso a vídeos como esse, muitas pessoas têm deixado de estar junto na igreja. E eu quero dizer para você, isso é um erro. Você não pode ser um cristão longe do corpo de Cristo. Você tem que fazer parte de um corpo, porque você tem uma função extremamente importante para Deus no corpo de Cristo, na igreja local, onde você vai servir a Deus fazendo o trabalho que Ele tem para você. E colaborando com isso, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 10, ele diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Aqui Paulo está dizendo, sirva uns aos outros. E onde é que eu vou servir o meu irmão? Onde é que eu vou servir a pessoa? Na igreja, no corpo de Cristo. Devemos servir uns aos outros com o dom que Deus nos deu. Porque Deus nos dá um dom para nós servirmos os irmãos com esse dom que Ele nos dá. Então é muito importante nós não nos isolarmos, não estarmos sozinhos, mas vivemos unidos, vivemos em união. Deus não te fez para ser só, mas Ele te fez para andar em comunhão com as pessoas. Eu sei que é um desafio, eu sei que é desafiador, porque cada pessoa é uma cabeça diferente, uma atitude diferente, uma ação diferente. Mas eu quero dizer para você que com paciência, com a graça, a misericórdia de Deus, se você tentar entender a pessoa, você vai conseguir ter comunhão, ter relacionamento e conviver muito bem com os irmãos. Amém? Eu quero orar por você para que Deus coloque no seu coração um desejo de estar congregando e, principalmente, um desejo de você não viver sozinho. O Senhor te fez para constituir uma família, para você ter uma esposa ou um marido, para você ter filhos, você ter netos, bisnetos, para você viver em comunhão com o seu corpo, com a sua igreja. Ele quer que você viva unido aos irmãos, unido com as pessoas. Pai, eu quero apresentar em tuas mãos o meu irmão, a minha irmã. Eu quero pedir, Pai, estenda sobre eles a tua graça e a tua misericórdia. Faça-os lembrar que nós não nascemos para ficarmos sozinhos, mas nós viemos esse mundo para vivermos em comunhão, vivemos em unidade com as pessoas. Eu te peço, arranca do coração do meu irmão, da minha irmã, qualquer sentimento de autoisolação, qualquer sentimento, Pai, que venha afastá-las de estar em comunhão com as pessoas, que impede elas de terem um relacionamento saudável com as pessoas. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, se uma ação maligna ser repreendido agora em nome de Jesus, todo espírito maligno que esteja atrapalhando a vida dele, a vida dela, de ter comunhão com as pessoas. Mas se é algo, Pai, particular, algo pessoal, um sentimento que surgiu com o decorrer da vida, eu te peço, traz a tua cura, traz a tua restauração, traz da tua graça, porque o Senhor não nos fez para vivermos sozinhos, mas para vivermos em comunhão, em unidade, uns com os outros, servindo aos outros, amando uns aos outros e estarmos ajudando uns aos outros. Eu peço em favor dessa família que a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia, o teu amor, a tua comunhão esteja com cada um deles, em nome de Jesus. Amém, queridos.